Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, o link dos cursos está aqui na descrição. Bom, vamos a essa questão da UFSCar que diz o seguinte: considere os seguintes dados obtidos sobre as propriedades de amostras de alguns materiais. Temos aqui materiais X, Y, Z, T e W, são símbolos hipotéticos, tá? A massa desses materiais e o volume deles, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Observe que, com massa e volume, você consegue calcular a densidade. Afinal, densidade é igual a massa sobre volume. Aí você pode fazer o cálculo da densidade em gramas por ml, você pode fazer conversão também, né, de ml para litro, ou de grama para quilograma. Então, assim, dá para calcular a densidade em várias unidades aí, tá? E sabendo a temperatura de fusão e sabendo também a temperatura de ebulição, você sabe qual é o estado físico de um determinado material, desde que você saiba a temperatura ambiente, a temperatura que esse material se encontra, tá? Aí, com respeito a estes materiais, pode-se afirmar que, a 20 graus Celsius, os materiais X e Y estão no estado líquido. Bom, vamos lá. Primeira coisa, quando você tem um termômetro, você sabe qual é o ponto de fusão e você sabe também qual é o ponto de ebulição. Se você tiver qualquer temperatura abaixo do ponto de fusão, ou seja, temperaturas menores do que a fusão, você vai falar que você tem um estado sólido. Acima do ponto de fusão, mas abaixo do ponto de ebulição, você terá um estado líquido. E acima do ponto de ebulição, você tem um estado gasoso. Bem no ponto de ebulição, você tem uma mistura de líquido com gás. Você tem líquido mais o gás. Bem no ponto de fusão, você tem uma mistura de sólido com líquido. Bom, então, esses são os estados físicos que você pode encontrar nos materiais, tá? Sólido, líquido ou gasoso. Eu sei que existem outros estados físicos da matéria, plasma, condensado de Bose-Einstein e tal, mas não entra nesse tipo de questão, tá? Então, por enquanto, aqui são os estados físicos básicos da matéria, tá? A 20 graus Celsius, os materiais X e Y estão no estado líquido? Bom, vamos olhar o X. O X a 20 graus Celsius é uma temperatura abaixo de 80, que é a temperatura de fusão que eu tenho para essa substância X. Abaixo da temperatura de fusão, abaixo do ponto de fusão, qual que é o estado físico que eu tenho? Sólido. Então, em 20 graus Celsius, eu teria o X como sólido. Em 20 graus Celsius, o Y também seria um sólido, porque a temperatura de fusão dele é mais alta ainda, é 650 graus. Então, os dois seriam sólidos e não líquidos. Então, a letra A é falsa. A 20 graus Celsius, apenas o material Z está no estado gasoso. Bom, vamos continuar. Ó. A 20 graus Celsius, o Z não está abaixo de menos 219, 20 é maior que esse valor. Não está entre menos 219 e menos 183, 20 é maior que isso, menos 183, então seria sim um gás. Mas será que ele é o único? Vamos continuar analisando os outros. Ó. 20 não é menor que menos 57A, menos 51. 20 aqui estaria entre esse menos 51 e o 115. Então, neste caso, 115 a 120, né? Seria um líquido. 20, no último caso aqui, ó, também seria líquido porque está entre 0 e 100. Então, é verdade. A letra B está correta. Ó. A 20 graus Celsius, apenas o material Z está no estado gasoso. Porque os materiais X e Y são sólidos e o T e o W são os dois líquidos. Observe que o T, você tem aqui uma variação de temperatura de fusão e uma variação na temperatura de ebulição. Isso demonstra que esse T ele é uma mistura, tá? É um material que é uma mistura. Então, a gente já sabe o gabarito, mas vamos analisar as outras alternativas. Os materiais Z, T e W são substâncias. Bom, o T eu acabei de falar que ele é uma mistura, porque ele tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição como uma variação, e isso acontece em misturas. Então, no caso do T aqui está errado. O Z e o W até podem ser, mas o T não. Tá? O T é uma mistura. Então, está errado. O T é a única que é mistura, né? Então, falso.
Os materiais Y e T são misturas. Não, só o T é mistura. Falso. O Y ele vai ser substância. Se o material Y ele não for solúvel em W, então ele deverá flutuar se for adicionado a um recipiente contendo um material W, ambos a 20 graus Celsius. Bom, primeiro vamos lá. Y e W a 20 graus Celsius, ó, Y, que está aqui, é um sólido. E o W é um líquido, tá? Ambos a 20 graus Celsius. Então, se eu tenho um líquido Y desculpa, o Y é um sólido, né? Se eu tenho um líquido W e eu tenho uma pedrinha aqui que vai ser um material que eu vou falar que é o Y. Quando eu jogar esse Y, ele vai flutuar, vai ficar aqui em cima, ou ele vai afundar, ele vai cair lá para dentro do material. Isso depende da densidade. Você tem que fazer o cálculo da densidade do Y, que é a massa do Y dividida pelo volume, tá? E você vai fazer a mesma coisa com relação ao W, a densidade do W, que vai ser a massa dele dividido pelo volume. Então vamos lá, primeiro o Y, qual que é a massa do Y? 174 dividido por 100, não é? Então você tem 174 gramas dividido por 100 ml. Aqui joga a vírgula duas casas para a esquerda, vai dar 1,74 gramas por ml. Isso aqui é a densidade. Opa, eu corrigir aqui. Isso daqui é a densidade, ó, densidade, só que do material Y, densidade de Y. Agora, com relação ao W, densidade vai ser igual. Qual que é a massa dele? A massa do W vai ser 100, o volume também é 100. Bom, 100 dividido por 100 vai dar 1, né? Então, a gente tem 100 gramas dividido por 100 ml, a densidade vai ser igual a 1 grama por ml. Observe que o W ele tem uma densidade menor do que a do Y, né? Então, o Y ele vai afundar. Quanto maior a densidade, mais profundo ele ficaria. Então, ele não consegue flutuar, ele vai afundar. O Y, essa pedrinha Y, ficaria aqui no fundo e o W ficaria sobre ele, né? E quando ele fala, e se o material Y não for solúvel em W, então ele deverá flutuar, é falso. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Letra B é o gabarito para essa questão. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. Caso você precise de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais que está na descrição.